PlayStation 2, o que é provavelmente o console favorito dos brasileiros. Até porque quem nunca foi na feirinha e comprou 3 jogos piratas de Play 2 por R$10. E é claro que era sempre uma surpresa os jogos que a gente comprava, pois ao mesmo tempo que às vezes comprávamos jogos nada a ver, muitas vezes comprávamos jogos maravilhosos, que hoje são clássicos idolatrados do console. E dentre eles está o grandioso Shadow of the Colossus, o que é pra mim o melhor jogo desse console, e um dos melhores jogos de todos os tempos, e vocês já vão ver o porquê. Shadow of the Colossus foi lançado em 18 de outubro de 2005, desenvolvido pela Team Ico, um pequeno grupo que fez poucos jogos. Dentre eles estão Ico e The Last Guardian, que são bem famosos. Mas com toda certeza Shadow of the Colossus é o mais famoso. O game começou a ser produzido em 2002 com aproximadamente 35 pessoas da Team Ico. O criador dessa obra-prima é Fumito Ueda. Mal sabia a Team Ico que esse seria um dos jogos mais importantes de todos os tempos. A história do jogo foca em Wander, um viajante de uma terra longínqua que está em busca das Terras Proibidas. E bem, se ele está indo num lugar que se chama Terras Proibidas, é de se esperar que não é algo bom que ele vai fazer, né? Nosso protagonista está nessas Terras Proibidas para ressuscitar Mono, uma garota bem misteriosa, que pelo que indica, era a garota pela qual Wander era apaixonado. Para Mono ser ressuscitada, Wander faz um acordo com Dormin, uma entidade que parece ser gente boa, gente fina, mas não se engane, porque ele é o mal, o coisa ruim, os 7 pés. O trato que Wander faz é derrotar 16 colossos que estão espalhados pelas Terras Proibidas. Então agora cabe a Wander, com a espada ancestral, derrotar esses colossos para salvar Mono. É uma história que, apesar de ser muito simples, é também muito boa. Shadow of the Colossus é um game bem diferente de qualquer outro, pois pela história do game você acha que vai sair por aí enfrentando vários perigos, derrotando inimigos no caminho e tendo os colossos como chefes. Mas é aí que você se engana, pois o jogo não tem nenhum inimigo, exatamente o que você ouviu. Você começa a sua jornada saindo do templo onde deixou a Mono, e quando você sai daquele lugar, meu amigo, você vê que o jogo vai ser incrível. Olha o tamanho desse mapa. O que você tem que fazer para encontrar os tais colossos é levantar a espada, e a direção onde todos os raios de luz apontam é o local onde o colosso está. Mas antes de ir para o encontro dele, você tem algumas mecânicas básicas. A primeira delas é a sua estamina. A estamina do Wander serve para você agarrar em lugares para escalar, sendo em arbustos ou nos pelos do colosso. Mas quando você mata esses lagartos com o rabo que brilha, você aumenta a sua estamina. Isso é bem semelhante à sua vida, que também pode aumentar quando você come essas frutas que você pode encontrar em árvores durante o jogo. E além disso, você tem a sua égua agro, onde você pode galopar com ela por praticamente todo o jogo. E uma curiosidade bem interessante é que muitas vezes a agro vira e se movimenta um pouco sozinha, e isso foi feito propositalmente. Segundo os desenvolvedores, ela foi programada para ter alguns movimentos próprios para ser o mais realista possível, pois quem já andou a cavalo sabe que fazer um cavalo andar exatamente como você quer é quase impossível. Esse é só um dos muitos detalhes desse game. Quando você começa a controlar o personagem no mapa, você percebe a diferença dele com qualquer outro game, já que você pode andar livremente pelo mapa sem nenhuma restrição, o que é algo muito interessante. Eu, inclusive, quando era criança, ficava que nem um retardado andando pelo mapa. E posso dizer que não foi uma experiência nada ruim. Mesmo eu quase sempre falhando e não encontrando nenhum colosso, era mágico andar pelas Terras Proibidas, com uma sensação de solidão, pois só tem praticamente você, sua égua e alguns pássaros no game. Tanto que enquanto você está andando pelo mapa, a única coisa que você escuta é o vento e o galope da égua. O que pode parecer preguiça dos desenvolvedores, mas é uma sensação tão boa ficar isolado nesse mundo enquanto ouve o som do vento. Esse sentimento de solidão é tão reconfortante de certo modo, eu não sei como explicar. Ao mesmo tempo que você é solitário no game, você se sente bem por isso. Ver todos os locais diversos do game, desertos, matas, lagos, é incrível.
Mas quando você chega perto do local onde está o colosso, rapaz... Depois de você passar por alguns obstáculos, você finalmente encara o primeiro colosso. Meu amigo, eu me lembro até hoje quando subi nesse lugar pela primeira vez. Era uma noitinha comum, eu tinha 9 anos e estava jogando de boa no quarto dos meus pais. Quando do nada, sem saber ainda do que o jogo se tratava, me deparo com um gigante colossal de 20 metros. E meu amigo, a mecânica das batalhas contra os colossos é simplesmente... Magnificent! O Valos, que é o primeiro colosso, é até que bem de boa. Ele é mais um tutorial para você se acostumar com o que vai enfrentar no game. Você começa atingindo na sua perna, que é um dos seus pontos fracos. Depois disso ele vai cair no chão, e você pode subir nele se agarrando nos pelos dele. E... caramba, que colosso bondoso, hein? Deixa plataformas nas suas costas pra gente subir. Obrigado, amigo, você é um amigo. Depois de subir até a sua cabeça é revelado o seu ponto fraco, que é esse símbolo aí que tem em todos os colossos. Porém, alguns deles podem ter mais que um ponto fraco. Algo bem interessante. Para acabar com o colosso, você deve levantar sua espada ao máximo que conseguir. Quanto mais pressão, mais dano o colosso recebe. E assim, o primeiro colosso vira saudade e uma estranha energia, sei lá o que é isso, passa por Wander e ele acaba voltando para o templo. E resumidamente, é assim que funciona a gameplay do jogo. Mas ele não fica entediante em nenhum momento, pois cada colosso tem uma forma diferente de ser derrotado. O Quadratus, que é o segundo colosso, tem como ponto fraco os seus cascos. Assim precisamos acertar nos cascos dele para ele cair, para assim subir nele e... meu Deus, imagina o estômago do Wander nessa requebrada do Quadratus. O Paedra, que tem uma das batalhas mais legais, onde você tem esse lugar onde você pode se esconder e você pode subir nele pela barbicha dele ou pelo rabo dele, para você subir na cabeça dele e acertar no ponto fraco. A cada colosso derrotado e a cada energia maligna irei chamar, Wander vai ficando com uma aparência cada vez mais diferente. Ele vai ficando mais pálido, suas veias ficam mais aparentes e seus olhos começam a ficar azulados. Mas mesmo assim, Wander continua sua jornada para salvar sua amada. E depois de 15 colossos derrotados, na chegada do último colosso, a nossa querida égua Agro acaba indo de Vasco. E depois disso chega a batalha épica contra Malus, o último colosso com fodendo 60 metros. A batalha com ele é simplesmente épica, com uma música triste pela morte de Agro, mas ao mesmo tempo inspiradora por estar tão perto de conseguir o que queria. Terminando a luta, Wander derrota Malus, mas as coisas não foram como combinado, pois é mostrado que Wander foi apenas usado por Dormin. Ele se apodera do corpo de Wander e então os guardiões das Terras Proibidas chegam ao local e veem o que Wander fez. Eles tentam eliminá-lo antes que Dormin se apodere por completo do corpo dele, mas já era tarde demais. Então Dormin renasce, mas um dos guardiões joga no poço do templo a espada ancestral que era a que Wander utilizava para matar os colossos. E assim uma grande energia suga Dormin para dentro dele. Os guardiões destroem a ponte que dá acesso às Terras Proibidas para que ninguém ouse entrar naquele local novamente. Depois disso aparece a Mono acordando. E olha só, a Agro retorna, apenas com a pata machucada. Então Mono olha para o poço do templo e lá está uma criança com chifres. E assim o jogo acaba com a Mono no jardim secreto com o Agro e o bebê. Porém agora as terras têm vida, diferente de anteriormente. Isso mostra que a falta de vida no local era por Dormin e os colossos. Sim, eu sei, esse final é muito misterioso e deixa muitas perguntas em aberto. Como Wander virou uma criança? O que aconteceu com eles depois disso? Alguém mais entrou naquele local? Os desenvolvedores nunca comentam nada sobre questionamentos como esses.
e dizem que fica a escolha do jogador imaginar o que aconteceu. E obviamente, por esse maravilhoso Jorge ser tão misterioso, são levantadas inúmeras teorias, e eu vou falar algumas delas. A primeira está relacionada à ligação entre Shadow of the Colossus e Ico, já que foram feitos pela mesma equipe. Existem vários fatores que mostram a possibilidade desses dois jogos estarem conectados, como por exemplo o Ico, que é uma criança com chifres, e o Wander no fim do game vira um bebê com chifres, além de alguns anéis que estão no deserto de Shadow of the Colossus que estão presentes em Ico. Mas esses anéis no deserto só deixam os criadores de teorias meio pensativos, pois ao que tudo indica, Shadow of the Colossus se passa antes de Ico. Então esses anéis estão mais para uma referência mesmo, já que Ico foi criado antes. Outra teoria que liga os dois games é da rainha de Ico, que muitos dizem que pode ser a Mono, e que a Mono nunca foi revivida de verdade, e quem controlou o corpo da Mono no fim do game foi a parte feminina de Dormin. Outra teoria interessante é de que já haviam muitas vezes tentado entrar e derrotar os Colossos, pois no game mesmo é possível ver partes de cenários destruídos, o que indica que outros além do Wander já estiveram ali. Outra coisa bem legal nesse game são os Colossos deletados, que foram muitos. Ao que tudo indica, seriam aproximadamente 32 Colossos, mas o número reduziu muito até ficar por 16 mesmo. E aqui eu deixo algumas imagens de arquivos de Colossos descartados. E sério, tem alguns bem interessantes que é uma pena que não tenham entrado para o jogo. Já alguns bem bizarros, como essa lombriga estranha aí. Dentre eles o grande Blackbird, que tem muita gente que jura que já viu ele em algum lugar do game. Isso é uma das coisas mais interessantes desse game, pois com o tamanho do mapa dele, muitos acreditam que algum segredo, qualquer coisinha pode estar escondido ali. Já foram levantadas inúmeras teorias de colossos escondidos, ou como eu disse, o Blackbird, que tem muita gente que alega que já viu ele em algum lugar do game. Isso é incrível, sabe? Os fãs tentando descobrir os segredos, explorando todos os locais do mapa milimetricamente. Todo mundo se unindo para encontrar qualquer coisa que seja pelo game que eles amam. É uma comunidade muito bacana, sabe? Mas infelizmente o que temos são só boatos, pois nunca foi encontrado nenhum colosso. Mas um local bem interessante é o Jardim Secreto, que está na parte de cima do templo, onde para você chegar lá você tem que estar com uma estamina muito grande para poder escalar tudo. E nesse jardim existem frutas iguais às que encontramos no jogo. Porém, estranhamente elas diminuem seu HP. Todos esses fatores fazem o jogo ser ainda mais incrível do que ele já é. E bem, como vocês já sabem, Shadow of the Colossus foi um grande sucesso no mundo todo. Tanto que em 2018 foi lançado o glorioso remake desse game. Mano, vocês não imaginam a minha vontade para jogar esse game. Ele tem muito mais conteúdo, como novas melhorias e outras coisas. E a grande espada de Dormin, que mata os colossos com hit kill e é muito difícil de se conseguir. É um remake lindo que deixa o jogo original ainda melhor. Shadow of the Colossus é simplesmente um dos melhores jogos de todos os tempos. Ele é diferente de qualquer outro jogo já lançado. Toda a atmosfera, a incrível sensação de solidão, as músicas, ele é mais do que um game incrível. É uma obra de arte. O vídeo já tá ficando bem grande, então eu vou finalizando ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente. Eu estou tentando trazer novos estilos de vídeo. Eu fiquei até meio sem voz pelo tanto que eu tive que falar nesse vídeo. É isso, um grande abraço, valeu, falou e fui!